mas não foi curado, né? Não foi liberto. E aí nós trabalhamos essa questão, pedimos ao Senhor que mostrasse as raízes, e o Senhor pôde curar na raiz, e aquele rapaz foi liberto, aquele caso que a gente foi lá. Então, assim, Deus, ele trabalha na raiz, porque trabalhando a raiz, ele traz a solução do problema e a libertação que precisamos. Essa mulher, qual que era a situação dela? Ela tinha enfermidades físicas, ela tinha depressão, ela via uma opressão terrível na sua vida. E quando estávamos orando, ela lá em surto maligno, nós pedimos ao Senhor que acalmasse a autoridade espiritual que nós temos em nome de Jesus, nunca no nosso nome, sempre no nome de Jesus. A autoridade espiritual sempre ordenar em nome de Jesus. Quando você pede para repreender, como num caso que aconteceu aqui mesmo, aqui teve um caso, vou contar com humildade mesmo, porque é necessário isso, meus irmãos. Eu não sei se alguém lembra de mim, que teve uma situação de surto, uma mulher estava gritando no meio da missa de cura e libertação, e eu vi aquela situação e o Senhor falou assim, vai até lá porque o demônio não pode ficar fazendo escândalo. E eu fui lá e fiz o quê? Repreendi. Eu falei, eu repreendo em nome de Jesus. Aí silenciou na hora. Aí eu estava até a equipe, não lembro quem era, e a gente foi para a capela e o Senhor mostrou os traumas que aquela moça estava vivendo. Então é muito importante não deixar o demônio fazer escândalo. A palavra tem poder em nome de Jesus. Repreender é para ele calar. Libertar é numa situação onde a gente está diante de Jesus, um local isolado, onde não vai escandalizar quem está em volta. Então aí você pede libertação. Olha a diferença. Quando a pessoa está em surto maligno, há um confronto espiritual dos anjos de Deus com os demônios que estão naquela pessoa. Os anjos estão arrancando os demônios daquela pessoa. E quando há uma dificuldade da pessoa perdoar, da pessoa renunciar o pecado que ela está vivendo, a consagração maligna que ela viveu, aquela situação de falsas doutrinas que ela viveu e que ela não renunciou, a que ela está apegada ainda, ela traz como verdade aquela mentira, há um confronto, aí acontece o surto maligno. Mas quando a pessoa renuncia, quando a pessoa perdoa, os demônios saem facilmente dela e não tem escândalo, não tem aquela situação de surto. Então, repreender é para silenciar. O demônio é obrigado a silenciar, porque você está usando o nome de Jesus, que é poderoso. Então, Satanás tem que obedecer, mas ele só vai obedecer se você souber da autoridade espiritual que você tem. Você reconhece que é Jesus que está agindo em você e que o nome do Senhor tem poder na tua vida? Então Satanás, ele sabe que ele reconhece, fala, opa, isso aí sabe, então vou silenciar, eu vou obedecer porque ele tem autoridade espiritual. Mas a pessoa que não reconhece isso nela, não reconhece o seu ministério, ele vai falar, nem você conhece, quem sou eu para obedecer? Você nem acredita no que você está falando. Satanás sabe disso, meus irmãos. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente pede libertação, os anjos estão arrancando os demônios. Isso acontece no local reservado. Então é muito importante a gente viver esse processo. E aquela mulher, então, o Senhor mostra para aquela mulher que estava tendo surto, com várias enfermidades físicas, emocionais, espirituais, e o Senhor mostra uma cena. O Senhor mostrou uma criança sendo deixada na escola e a mãe saindo e indo embora. A criança ficou desesperada porque achou que a mãe estava abandonando ela. O que aconteceu? A mãe, primeiro dia da escolinha da filha, foi levar a criança na escola, deixou a criança lá, tinha que ir correndo para o trabalho, realidade de muitas mães hoje, deixou a criança lá e correu para o trabalho que estava atrasada. As tias da creche, lá da escolinha, pegou a criança e a criança achou que a mãe estava abandonando ela. E ali um ódio, uma raiva entrou no coração dela. Foi a brecha que Satanás queria na vida daquela criança. Ela foi levada, junto com ela, aquele ódio no coração dela. Depois a mãe veio buscar, mas aquilo já estava aberto no coração dela, foi uma ferida. E ela cresceu com essa ferida e com esse receio da mãe de abandoná-la. Pensa quanta situação ela deve ter vivido. A todo momento vinha o gatilho, né? Vou ser abandonada na minha infância, na minha adolescência, ou tinha um receio com a sua mãe. Olha só, ela cresceu talvez com a realidade de ter um receio com a sua mãe.
porque a qualquer momento ela tinha a sensação de ser abandonada, que a mãe não amava. Olha como é necessária a cura dos nossos corações, o perdão. E aí, quando falamos isso, fizemos um momento de perdão, ela perdoou a sua mãe, naquele mesmo momento ela foi liberta, porque era um terreno para Satanás, para os demônios ficarem sobre a vida daquela mulher. Satanás só precisa de terrenos. O pecado, a falta de perdão, a realidade das falsas doutrinas, das contaminações do mundo são terrenos. Tirou o terreno, não tem aonde ele ficar. Aí acontece a libertação, falando de forma clara o processo de cura e de libertação. Então, aquele momento foi, ela se levantou, já ficou bem, aquela depressão tinha cessado, aquela tristeza do coração tinha cessado, ela foi curada fisicamente. Olha só quanta graça ela recebeu ao ser curada e liberta daquela falta de perdão. O padre Paulo Ricardo diz que quem tem ódio, raiva no coração, falta de perdão é burro. Se vocês não gostaram, vai reclamar com o padre Paulo Ricardo. Porque ele falou exatamente, é burrice, é falta de inteligência a falta de perdão. As pessoas carregam 20 anos da sua vida uma falta de perdão que está destruindo a sua vida. A pessoa que feriu ela está tranquila, está vivendo a vida dela. Aí você está se condenando duas vezes. Você sofreu pela ação do agressor, que te feriu com palavras, com atitudes, e você mesmo está se martirizando, se machucando novamente pelaquela atitude. Não é que devemos aceitar, perdoar o erro daquela pessoa que te feriu com palavras, com atitudes, que trouxe traumas à tua vida. Não é isso. Você não está perdoando o erro dela, você está perdoando a pessoa. Você não deve aceitar que a pessoa faça isso com você. Não, de forma alguma. Mas você não pode limitar a falta de perdão. O perdão é uma decisão do nosso coração para ser liberto. É uma decisão, não é um sentimento. Não espere que você vai sentir vontade de perdoar a pessoa que te machucou, que te feriu. Você não vai sentir, porque você está ferido. Mas é uma decisão. Porque você se decide a perdoar. Eu me decido a perdoar essa pessoa para viver o amor de Deus no meu coração. Porque quando você está no ódio, na vingança, não tem espaço para o amor de Deus no teu coração. Só tem espaço para o ódio. É a porta do inferno na tua vida. É a porta onde Satanás está entrando. Então é urgente a necessidade do perdão em nossos corações. Eu vou lutar, eu vou perdoar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa estava vivendo uma situação difícil na vida dela. Talvez a pessoa não conhece o amor de Deus. Você só dá aquilo que você tem. Aquela pessoa só tinha ódio, raiva. O que ela tinha para dar? Ódio, raiva. Um coração ferido, ele fere. Um coração curado, ele cura. Se a pessoa feriu mesmo dentro da igreja, é porque ela só tem aquilo para te dar. Ela precisa urgentemente da tua oração. Precisa se converter, porque precisamos dar aquilo que a gente tem de melhor, que é o amor de Deus. É a experiência de graça. Então, é uma decisão por amor a Jesus. E eu estou fora. Eu vou deixar o meu coração cheio de ódio, de vingança, cheio de enfermidade? Não. Eu quero o amor de Deus. Então, eu perdoo, eu luto, Senhor, dói. Vai ser difícil, mas eu perdoo aquela pessoa. E o perdão sincero é quando você ora pelaquela pessoa, sabendo que ela precisa de conversão, precisa conhecer o amor de Deus. É orar pelaquela pessoa, pela conversão dela, para que ela não continue fazendo os mesmos erros, não continue machucando as pessoas. Então, é necessário. Mas, João Paulo, é difícil perdoar. Sim, é difícil. Por isso que é uma decisão por amor a Deus, por amor ao Senhor. É um ato de inteligência, o perdão, é a libertação. Deixa eu te contar um fato. Porque logo depois, eu não sei como está o tempo aí, esse tema, como o Gelson falou, é amplo, tem muita coisa para falar, ainda é um tema de retiro, para se trabalhar. Mas... Quanto no meu caso? Ah, tá. Não, depois você vai entrar com um momento de... O Gelson vai fazer um momento de perdão, aí você vai contar. Mas eu quero contar um caso antes, aí você vem logo depois. Porque muitas vezes falamos, é difícil perdoar. Eu tive que viver essa questão do perdão na minha família também, com meu pai, essa questão, eu tive que viver tudo isso. Mas, por amor a Jesus, vale a pena. Deixa eu contar esse caso. Eu escutei, é um missionário da Canção Nova.
é um pregador da Canção Nova que ele conta a experiência que ele viveu com o perdão. E que experiência!